Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sentiram minha falta? Senti bastante falta de vocês aí nessa excelentíssima quarentena. Não saiam de casa, fiquem em casa na medida do possível. Galera que trabalha assim como eu sabe que não é tão possível assim, mas a gente vai tentando correr atrás. Nessa aula de hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre Sócrates. Sócrates é uma das matérias mais importantes na parte da filosofia vestibular da UFO, por conta que ele é um marco histórico muito grande para a filosofia. Por quê? Porque ele coloca o homem no centro dessa discussão. Eu vou repetir isso novamente mais à frente, concentrar melhor essa explicação nisso, mas só para vocês terem essa noção da importância disso. O intuito desse vídeo não é que tenha uma super qualidade para eu ficar rico no YouTube, nem nada assim. O intuito principal é realmente conseguir passar para vocês um pouco desse conhecimento muito importante, dos conhecimentos, né? Eu vou tentar ministrar essas aulas da forma que até o final no caso do vestibular da UF, eu consiga ter passado todos os filósofos para vocês pelo YouTube. Para qualquer dúvida que vocês tiverem da minha aula presencial que eu dou no futuro, quem não for de lá estiver vendo, essa aula é mais para isso, mas continuem aí, pode assistir tranquilo, a matéria vai ser completa sobre Sócrates. Só que o intuito principal é que vocês consigam rever essa aula que eu já dei em sala, para que não seja necessário, às vezes, uma monitoria com foco só em Sócrates ou nesses outros. A primeira foi sobre o surgimento da filosofia, ela já tá aí para vocês, pro mundo. Qual filho? A gente cria para quem? Pro mundo. Então tá aí para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar nos comentários. Se for meu aluno, vai ter meu número, meu e-mail. Então pode mandar por lá também. Então, gente, começando sobre Sócrates, eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer de passar absolutamente nada para vocês. Então, primeiramente, eu vou mais numa bibliografia mesmo. Bibliografia não, porque Sócrates não escreveu nada, no caso. Eu vou falar um pouco sobre a vida do Sócrates, para vocês saberem um pouquinho mais sobre ele mesmo. Ele nasceu ali em 470, 469 a.C. Ele nasceu ontem em Atenas. Qual que é a parte importante dessa informação? Se você parar para pensar no nome dos filósofos, você vai perceber a seguinte coisa. Heráclito, de Éfeso, Tales, de Mileto, Parmênides de Eleia. Então era o nome e a cidade daquele filósofo. Sócrates é Sócrates, Platão é Platão. Por quê? Porque eles eram de Atenas, que era a cidade central ali. Então, sendo a cidade central, ela era mais importante, por isso não precisava de um complemento, não precisava ser informada. Então, ó, ele tinha 3 filhos, ele tinha 3 filhos e ele era casado com a Xantipa. Anota para colocar no filho. É com X. X-A-N-T-I-P-A. Xantipa. Nome foda. Aí, gente, ele vem de uma família muito humilde. O pai dele era escultor. Inclusive, ele segue essa tradição por um tempo. E ele também trabalha como escultor e ele participa muito da política em Atenas. Outro ponto importante dele é que ele também teve sua fase ali de guerreiro. Inclusive, ele participa da guerra de Peloponeso. Entendeu? Então ele tem essa noção de guerreiro também, que era uma noção no mundo antigo muito trabalhada. O foco deles não era um foco somente na inteligência. Então você ter essa preparação bélica, você saber ali batalhar, você ser um bom lutador, era uma coisa muito valorizada por eles também. Eu ainda tô com essa dificuldade de olhar pra câmera e não pra minha cara. Câmera, minha cara. Câmera, minha cara. Então, vocês vão aceitando, gente, que eu sei que não é o melhor vídeo, mas é o que vocês precisam, então fica aqui comigo, gente, até o final. Mais informação que eu posso passar pra você. Como que surge a história dele? A história dele surge por conta de um oráculo, o oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, ele tinha ali o deus que eles... fugiu a palavra. O deus que eles seguiam nesse oráculo era Apolo, o deus Sol. Também da profecia. Então as pessoas iam no oráculo para saber um pouco sobre o futuro, o que eles poderiam ou não fazer. Então o oráculo tinha um papel social muito importante naquela época. Num dado momento, Sócrates e um amigo dele vão nesse oráculo. Chegando lá no oráculo,
o oráculo informa pra ele que ele é o homem mais sábio da Grécia inteira. Aí ele para pra pensar, velho, tipo, porra, eu sou o mais sábio da Grécia inteira, sendo que tem escultores, artistas, escritores, políticos, o pessoal que ele não curte muito, que era os sofistas, tem gente pra caramba e eu sou mais inteligente? Como assim? Partindo desse pressuposto que ele era o mais inteligente e de certo modo não concordando com isso, Sócrates ele parte em busca de entender melhor por que ele era o mais sábio da Grécia. Para isso ele parte uma busca num método diálogo com pessoas que eram consideradas sábias. Então, conversando com políticos, escritores, professores, gente no geral, ele ia indagando sobre princípios, sobre noções, sobre coisas da vida cotidiana e tentando entender a partir daquela pessoa. Só que ele sempre, como vocês vão entender na explicação em si, encontrava furos nas respostas das pessoas e percebi que, na verdade, aquela pessoa que tanto falava, que sabia, não sabia de nada. Então vocês vão entender melhor essa noção também, é só o contexto de como ele começa essa análise. Aí agora a gente já começa. Esse foi só mais um contexto para vocês saberem mais sobre Sócrates. Agora eu vou começar com vocês a fundo a matéria que cai na UFO, vestibular de Uberlândia. Então, ó, ele é um marco histórico. Por que ele é um marco histórico? Porque antes dele, o homem não era o centro da discussão filosófica. Como assim o homem não era o centro? Simples, o homem ele era colocado de lado ou só como analisante ali. Nem sei se tem essa palavra, mas ele era o... Ele sempre estava procurando noções da natureza, por exemplo, arqué, que é o princípio ali que teria em tudo, procurando noções sobre o universo, sobre a natureza. Também tem esses que são os filósofos da natureza, e tem os que o Sócrates odiava, que eram os sofistas. Os sofistas eram os professores itinerantes que andavam pela Grécia ensinando. O foco para eles era qual? Retórica. Então a importância política deles é muito, muito grande. Por quê? Retórica é você saber falar, você saber argumentar, mesmo que às vezes você não concorde totalmente com aquilo, que você saiba falar daquilo para que você convença outras pessoas daquilo que você quer. Então a retórica ela é muito importante para a política. Então os sofistas eles te ensinam a ganhar discussões por qual opinião você tenha. Como é essa retórica no dia a dia? Vamos supor que eu sou a favor do aborto e você também é a favor do aborto. Só que eu quero treinar minha retórica. Então, meu objetivo vai ser discutir com você por que você tem que ser contra o aborto. Porra, Daniel, mas você é a favor do aborto. Sou. Mas eu quero te mostrar por que você tem que ser contra. Isso é retórica. Então eu posso virar para você e mandar um monte de argumento falando por que você deve ser contra o aborto. Entendeu? Por mais que não seja algo que eu acredite. Vamos supor que alguém me pagou para eu fazer você acreditar que você tem que ser contra o aborto. Para isso eu usaria a mão da retórica. Não é algo que eu sinto, mas é algo que eu consiga transmitir. Sócrates não concorda com isso. Porque para ele você tem que falar o que você mesmo pensa. Então você tem que passar as informações de acordo com o que você está realmente achando daquela situação. Continuando então, ele é muito importante como marco histórico porque ele vai colocar o homem nesse centro da análise filosófica. Depois dele é só homem, basicamente. Então, ó, teve Platão. Platão é o estudo do homem. Ele coloca esse homem em interação com o mundo sensível, o mundo inteligível. Aristóteles coloca o homem no centro, por quê? Porque sem o homem, de certo modo, não ia ter causas, não ia ter metafísica. Entendeu? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, por mais que tenha outras coisas na filosofia desses que eu falei, o homem, ele é o principal motivo daquilo, ele é a principal pessoa que vai sofrer ações daquilo que é estudado. Por exemplo, iluminação divina de Santo Agostinho. Quem que vai ser iluminado? O homem, entendeu? Então a análise do homem em cima daquilo é muito grande. Quando você fala do movimento para Heráclito,
O movimento, por mais que atinja o homem, ele fala que você tem que tomar cuidado. O movimento com ou sem o homem, ele ainda vai estar lá. O rio vai deixar de ser o mesmo rio. Então o homem não é um centro tão grande assim. Continuar aí, ó. Ó, então, temas em questão para a filosofia ter postiço: ética, formação moral, limites do conhecimento humano e, principalmente, formular conceitos universais em oposição justamente a quê? Ao relativismo dos sofistas. Então, você vai formar conceitos universais, por quê? Para sair desse relativismo que os sofistas pregavam. Depois disso, a gente tem que lembrar uma parte muito importante de Sócrates, que ele não deixa nada escrito. A maioria das coisas... A maioria não, isso. A maioria das coisas que a gente tem, elas vêm de Platão, algumas informações de Aristóteles, entendeu? Então, ele em si não deixa nada escrito. Tanto que, por uma época, teve uma discussão muito grande sobre a real existência dele. Se ele realmente teria existido ou se ele era só um personagem para Platão. Hoje em dia, a gente já acredita fielmente que ele realmente existiu, só que ele não quis deixar nada escrito. Ele tinha uma valorização muito grande no oral. Desculpa, gente, eu sou muito bobo. Na oralidade, no diálogo ali passado de forma oral e não escrita. Nossa, não vou cancelar porque já tem 11 minutos, gente. Então, vocês que lidem com a minha imaturidade. Então, qual que era o ponto que ele leu lá no oráculo de Delfos? Conhecer-se a si mesmo, era uma inscrição que estava lá. O que isso significa? Antes de você conhecer qualquer coisa exterior a você, é necessário que você conheça principalmente você mesmo. Porque se você não se conhecer, você não vai conseguir conhecer nada que permeia aquele assunto que você está procurando. Mas o que seria esse conhecer você mesmo? Eu vou trabalhar melhor mais à frente, só que eu vou dar um spoiler. Esse conhecer-se a si mesmo é você aceitar que você não sabe de nada. Para a partir disso, você retirar seus preconceitos e conseguir formular conceitos universais. Beleza? Então, ó, o homem para Sócrates, ele é caracterizado pela sua psique. O que é psique? Como é que escreve? P de pato, S de sapo, Y de Yasmin. Se for Yasmin com Y, se for com I, não é ela. Q de queijo, U de união e E de elefante com acentinho assim de quer. Então, psique é o que? Alma. O homem ele é caracterizado pela quê? Pela sua alma e não por atributos exteriores. Então, a alma ela é a ferramenta que vai distinguir o homem. Então, ó, uma vida bem vivida para Sócrates é aquela que a alma ou inteligência, a alma e inteligência para Sócrates vão ter essa ligação, tem o completo controle dos sentidos e das emoções. Então, toda emoção, tudo que você passar, você vai ter um controle da sua psique, da sua alma. Então, você vai agir de acordo com as suas emoções, desde que seja de uma forma inteligente. Só porque alguém pisou no seu pé, você não vai virar um soco na pessoa. Então, você vai ter ali essa inteligência. Então, ó, ponto fundamental, os pontos fundamentais para Sócrates. Então, é o autoconhecimento. Depois você vai ter a consciência da própria ignorância. E quando você tem a consciência da sua própria ignorância, é aí que vai partir, aí que vai começar a sua filosofia. Que é onde? No sei que nada sei. A partir do momento que você aceitar que você não sabe de nada, é que vai começar a sua filosofia. A partir disso que você vai começar a criar os conceitos que vão ser universais. Mais à frente eu vou explicar melhor essa questão dos conceitos universais. Então, ó, agora eu vou explicar para vocês a parte, na minha opinião, mais importante de Sócrates, que é o método do diálogo ou dialético. Tem esses dois nomes, ou é método do diálogo ou método dialético. Então, o método do diálogo ele pode ser separado em duas partes, que é a ironia ou eironeia e a maiêutica. A ironia é o momento que Sócrates vai criticar aquilo que o
interlocutor falou. Então ele vai fazer uma pergunta, o cara vai responder, ele vai lá e vai criticar, ele vai ironizar, no sentido que ele vai revirar o olhinho e falar assim, sabe, não. Ironia só em questão da ironeia, que ele vai indagar, ele vai falar, mas como assim? Vocês vão entender um pouco melhor à frente também. E a maiêutica, que é o momento de que do surgimento de novas ideias. Só que a gente tem 2 tipos de divisão para Sócrates. Tem essa primeira divisão, que é ironia e maiêutica. Pá, morreu. E a que é mais importante para UFO. Por quê? Porque ela é mais completa e usa palavras que vão ser muito comuns nas questões da UFO. Então, eu vou dividir melhor ela com vocês. Daqui a pouco, vocês repararem, tem algumas coisas escritas aqui, que são os pontos mais importantes. Eu vou me levantar já já. No final, vou repassar tudo bem rapidinho, não vai ficar bem explicado. Mentira, vai sim, só pra vocês não pularem pro final. Vai ficar bem explicado, mas eu vou repassar rapidinho para vocês terem também esse conhecimento ali mais escrito. Então, como que vai funcionar a maiêutica? Desculpa, o método do diálogo, porque às vezes a gente chama de maiêutica, porque a maiêutica vem de partejar, de nascer novas ideias. Por que ele tem esse nome? A mãe de Sócrates, ela era parteira. Então esse nome é, de certo modo, uma homenagem dele para ela. Porque assim como a mãe, ele vai retirar, ele vai partejar, ele vai fazer nascer novas ideias daqueles que o ouvem, não sei. Sou professor de filosofia, não sou de português. Vamos dar uma moral pro pai. Então vamos aí. Esse método, ele é o seguinte: exortação, ironia, aporia e maiêutica. Vamos explicar parte por parte? Exortação é o convite para filosofar. É a hora que Sócrates chega na quebrada e fala: salve, bora. Então é a hora que ele convita as pessoas para quê? Pro diálogo, pra conversa. Por que esse momento é importante? Velho, se eu virar para você e falar assim, meu aluno, vem cá, o que é a política? Você vira as costas e vai embora. Não vai ter diálogo, não vai ter conversa. Por quê? Porque você não aceitou o convite. Então, a partir do momento que você aceita o convite, aí a gente vai para a próxima parte, que é a ironia, que é o momento que o Sócrates faz os questionamentos feitos ao interlocutor. Então, ele vai questionar o cara que ele está falando. Então, esse é um momento purificador, onde vai quebrar os preconceitos. Se você conseguir passar por esse momento e o interlocutor quebrar seus preconceitos, a gente vai para a próxima fase, que é a aporia. O que significa aporia? Sem saída. Então, é o momento que o interlocutor vai ficar sem saída nas suas respostas e a única escolha que ele vai ter é aceitar a sua ignorância. A partir do momento que ele aceitar a ignorância dele e abraçar o só sei que nada sei, aí ele vai criar novas ideias. Como assim? Após a aporia vai vir quem? A maiêutica, que é o partejar das ideias. Esse partejar é o quê? É onde vai ocorrer a construção do novo conhecimento, onde vai surgir os princípios universais para aquele interlocutor. Então você vai questionar sobre pro interlocutor o que é o amor. Aí ele vai lá e vai falar: o amor para mim é quando eu quero ficar muito perto de alguém. Aí o Sócrates vai parar para pensar, vai arrumar um argumento para refutar aqui. Então, o amor é quando você quer ficar muito perto de alguém. Então, quando você tá na lotérica, na fila, lá na frente tem o caixa. E você quer ficar muito perto do caixa pra você pagar a sua conta. Você ama o caixa? Não. Então ele já vai te refutar ali. Aí você vai falar, não. Então o amor pra mim é quando eu desejo alguém, quando eu quero muito alguém. Ele vai te dar outro argumento, vai virar pra você e falar, então, se amor é quando você deseja muito alguém, sem todo mundo que você deseja, por exemplo, de forma sexual, você ama? Então ele vai te refutando até você ficar sem argumento nenhum pro amor. Nesse momento você vai ficar em aporia, sem saída para responder aquilo, e você vai aceitar, falar, então eu realmente não sei o que é o amor.
Eu só sei que nada sei. Só que aí uma questão muito importante sobre Sócrates, desse momento de aporia, é que já teve muitas questões em muitos vestibulares que cobravam o seguinte: ah, então quando a pessoa está em aporia, o Sócrates vai lá e explica para ela o que é o certo ou não? Não, gente, o Sócrates ele não vai entregar nada pronto. Ele pode até falar um pouco sobre a opinião dele, igual a gente vê em muitos diálogos com Platão, só que ele sempre vai deixar a pessoa pensar, a pessoa falar. Então ele vai ajudar o quê? No partejar, no nascimento, na maiêutica dessa ideia da pessoa. Então ele vai te ajudar a retirar de você esse conceito de amor. Ele não vai te explicar o que é o amor. Entenderam? Qualquer dúvida sobre isso, me fala nos comentários. Então, a partir disso, a gente sai do método do diálogo, fala de Sócrates de uma forma mais geral, novamente. Então, a ciência, ou episteme socrática, é o resultado de quê? Do método do diálogo. Então, a ciência para Sócrates, ela vai surgir com esse diálogo para que tenha esses conceitos universais. Daí que vai vir a episteme para Sócrates. Então, o Sócrates, ele vai operar com a doxa. Doxa, D de Daniel, O de ovelha, X de xícara. Ih, rapaz, xícara não tem X. Ou é com X? Não sei, X, gente, não tem segredo. A de amor. Então, doxa é o quê? Opinião. Então, ó, para formular os conceitos universais e necessários, ele vai utilizar opinião de quem? Do interlocutor, dele, de todo mundo. Então, ó, Sócrates, ele vai dar início ao que o Aristóteles vai chamar de indução. Aí vai ter o método dedutivo e o método indutivo. O dedutivo é o método de Aristóteles. Muito cuidado para não confundir isso. Porque na aula de Aristóteles eu vou falar isso. Falar, ó, o método de Aristóteles é o dedutivo. Só que o de Sócrates, ele é qual? Indutivo. O método de Sócrates, então, é qual? Indutivo. Ó, vamos comigo. O método de Sócrates é o indutivo. Por que ele é indutivo? Porque ele vai chegar no universal por meio do particular. Então, ele vai pegar o particular, vai elaborando esse conceito particular que você tem, até chegar no conceito universal. Esse é quem? Sócrates. Então ele vai pegar uma opinião particular, elaborar com diversas outras opiniões particulares, para a gente ter então um universal. Ah, mas o que Aristóteles faz? O dele é o dedutivo, então ele vai do universal para elaborar conceitos particulares. Então ele do universal ao particular é dedutivo, do particular para o universal é indutivo. Tamo junto? Não tamo junto? Tamo junto. Então, ó, o diálogo de Sócrates, ele é aporético, pois não chega à definição completa, já que o seu lema é só sei que nada sei. Então ele é aporético, aporia, aporético, porque o diálogo dele não tem uma saída. Então você nunca vai ter uma definição completa num diálogo com Sócrates. No final você vai ficar aquela dúvida, você vai ficar seu pensamento, você vai ficar o quê? Sua ciência, sua filosofia, que é o momento que você vai pensar sozinho. Então, ó, Sócrates, no final de sua vida, ele é condenado à morte. Por que ele é condenado à morte, meu povo? Porque, vamos pra verdade primeiro. Ele irritou muita gente nesse método de diálogo. Porque em momento nenhum ele chegava na pessoa e falava assim, olha, agora você vai participar de um método, eu vou te perguntar várias coisas, no final você vai ter aí ó, o nascimento de novas ideias e a percepção que você é um grande ignorante. Não era assim, ele chegava conversando normal. Só que no final, a galera saía achando que não sabia de nada. Qual que é o ponto ruim nisso? Ele conversava com todo tipo de gente. Então ele conversou com pessoas muito poderosas. Então um político, um escritor, gente que tinha uma influência muito grande na sociedade, ele ia lá trocar ideia com o cara e o cara saía achando que ele era burro. E na Grécia, essa questão de você passar vergonha, aquilo ali clamava por uma vingança. Você não ia deixar aquilo barato. Alguém não ia te envergonhar e você ia passar pano para aquilo. A pessoa te envergonhou, você ia fazer algo contra ela. Nesse caso,
era uma vergonha muito íntima, era uma vergonha muito grande, porque você desmoralizava um conhecimento que aquela pessoa achava ter. Então, nisso, ele foi criando vários inimigos. Mas no seu grande julgamento, ele é acusado de corromper a juventude, porque nesses rolês que ele dava na praça, muitos jovens, como Platão, e muito jovem rico, o que incomodava mais ainda, começou a seguir o Sócrates e achar muito foda os ensinamentos dele. Então ele foi acusado de corromper a juventude, e também ele foi acusado de ir contra os deuses e falar de novos deuses. Aí no julgamento dele, ele combate essas duas opiniões de forma esplêndida. Então é um texto assim de Platão incrível de ler, sabe? Muito foda mesmo. Mas não dá tempo de explicar tudo, então, ó, os motivos: corromper a juventude e ir contra os deuses. Mas qual que é o real motivo? Ele deixou muita gente puta. Então, ó, morte por envenenamento, essa foi a condenação dele. Qual que era o veneno? Cicuta. Só que o que acontece, gente? Ele teve uma opção de passar ileso nessa. Era só ele prometer que não faria mais esse método do diálogo e falar que ele era culpado por tudo e meio que pedir desculpa. Ele aceitou? Não, porque ele quis levar até as últimas consequências as suas atitudes. Com isso aqui eu termino a matéria, vou ali fazer uma rápida revisão. Eu acho que eu tô de short, não sei se vai mostrar, espero que não mostre. Mas eu tô pique aqueles jornalistas que trabalham em casa, tá? Terninho, na hora que levanta é samba canção, mas o meu é short jogar bola. Mas vamos lá, gente, olha aqui comigo. A gente tem Sócrates. Ele é um marco histórico da filosofia porque homem no centro da filosofia. Ele coloca o homem como foco central para nossa filosofia. Muito importante para os próximos. Porque... Achei que meu celular... Porque Platão, Aristóteles, muitos deles vão falar sobre o homem. Então, ó, conhecer-se a si mesmo. Se conhecer para depois querer conhecer coisas exteriores a você. Então, conhece você para depois você querer conhecer sobre o mundo. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei é o quê? Para você ter novos conhecimentos, você tem que aceitar a sua ignorância. Para você aceitar sua ignorância, é você perceber que você só sabe que você nada sabe. Aí a gente tem aqui, ó, o método do diálogo, ou método dialético. Então, primeiro, ó, exortação, convite para filosofar. Um convite a você para você participar do combate. Ironia. Ironia é o momento que vai ter os questionamentos para que o interlocutor perceba que talvez ele não saiba tanto sobre aquele assunto. Aporia é o momento que ele fica sem saída, que ele vai perceber que ele não tem mais respostas para aquilo, que ele vai perceber que ele não sabe de nada. Maiêutica. Maiêutica vem no processo de nascimento de novos conhecimentos e novas ideias, que é o momento que vai surgir ali um novo conhecimento para aquela pessoa. Gente, isso aqui é o mais importante sobre Sócrates para vocês aí do vestibular da UFO. E sim, é a matéria completa do vestibular da UFO. Não é um resumo, não é um pontinho ali, não. Isso é o que, só isso que cai no vestibular da UFO, basicamente. Então é a matéria completa. Gente, qualquer dúvida, manda nos comentários. Foi uma honra inenarrável dar essa aula para vocês, como sempre é. Então, muito obrigada aí por assistir até agora. E por essa honra aí de ter tomado um curto espaço de tempo aí. E principalmente por fazer parte desse seu caminho para entrar aí numa faculdade. Até mais, um beijão para vocês e bons estudos. Tchau!